no Bom Dia Feira. Bom dia, Adilson Barbosa, Fernando Moreira, Ana Paula, Miro Nascimento, Bárbara, a todos os outros colegas do nosso programa e bom dia a você, querido amigo ouvinte. Pois é, hoje amanhecemos com uma pesquisa encomendada pelo jornal Folha do Estado, do Bahia na Política, a empresa Infomais, sobre o cenário político em Feira de Santana, com relação à eleição para governador, senador, deputados federais e estaduais aqui na Bahia. Eleição no Brasil, aqui na Bahia também suas eleições, e nós procuramos saber exatamente a situação do quadro atuais quanto às intenções de votos em Feira de Santana, e um dado apareceu dando a Semineto a dianteira, em segundo lugar Jacques Wagner, em terceiro João Roma, em quarto Leão. A Semineto pontuou nessa pesquisa, Adilson Barbosa, 54% das intenções de voto na estimulada, mais precisamente 54,17%, Jacques Wagner do DEM, Jacques Wagner do PT com 22,11%, João Roma, o que hoje está no republicano, mas não deve ficar se sair efetivamente candidato, com 1,33%, e João Leão 0,71%. Votos brancos e nulos somaram 21,67%. Já no cenário para o Senado, José Ronaldo aparece na dianteira com 53,55% das intenções de votos, isso na estimulada. Em segundo lugar, ocupado pelo já senador Otto Alencar, PSD, com 17,5%. Seguido pelo atual deputado, atual deputado Márcio Marinho, do PRB, que também pleiteia a vaga no Senado, dentro do grupo de Semineto, com 4,35%, e depois João Galberto, PSDB, que tem apenas 1,7% das intenções de votos. 23,53% dos entrevistados disseram que anulariam ou votariam em branco. Esta é o resultado da pesquisa. Dilson Barbosa. Humberto, essa pesquisa foi realizada onde e quando? Essa pesquisa foi realizada em 23 bairros da cidade e 6 distritos de Feira de Santana, excetuando Tiquaruçu e Jaguarapé. É uma pesquisa do nosso município. Exclusivamente de Feira de Santana. Município. Ou seja, aqui a Semineto e Zé Ronaldo disparadamente ganhariam a eleição, né? Se a eleição fosse exclusivamente no território de Feira de Santana, a Semineto, em todas tanto na estimulada como a não estimulada, estão na frente. A Semineto estaria na frente. Exatamente. E esse quadro, Humberto, dentro da sua visão, ele, quando chegar a hora dos candidatos à presidência da República, por exemplo, que tipo de influência teriam? Vamos admitir que seja Lula, a Semineto com Ciro Gomes, ou, quem sabe, até com o Bolsonaro, e o PT com Lula, né? Jacques Wagner seria apoiado por Lula. Você acha que isso trará modificação nesse cenário? Haverá no que se refere, por exemplo, para o Senado. Para o Senado, José Ronaldo tem um voto consolidado em Feira de Santana. Não é a eleição de Lula que pode ter uma mudança muito substancial no resultado da eleição, com base agora para o Senado. José Ronaldo tem um voto consolidado e Lula não será capaz de fazer uma mudança tão substancial que se aproxime muito desse quadro hoje. Diferente de ACM Neto, para o governo. Para o governo, sim, Lula terá uma influência significativa, não só em Feira de Santana, mas em toda a Bahia, na tomada de posição, dizendo que o seu candidato é Jacques Wagner. Eu não tenho dúvida de que esse resultado possa até ser revertido.
Há essa possibilidade real. E isso tomando como base a história das eleições, onde Lula foi candidato ou estava no ápice do seu prestígio, como está agora, aliás, e o resultado foi que, em Feira de Santana, o PT ganhou as eleições para o governo. Ronaldo não conseguiu transferir os votos dele para a chapa de governador, né? Até quando foi candidato, o Zé Ronaldo ganhou aqui em Feira com 12 mil votos, num eleitorado de, na época, 370 mil eleitores. Então você vê que a força de Lula é uma força grande. Quer dizer, quando eu digo Lula é porque está na frente das pesquisas atualmente, mas é qualquer candidato. Como Bolsonaro influi na votação de João Roma, que teve aqui 1,33, porque não é conhecido ainda da grande massa. Pois bem, mas se Bolsonaro apoiando João Roma tem perspectiva de chegar aí com 12 a 15, 17%. Eu acho que tem esse poder de transferência aqui. Para a Semineto, não vai influir muito, porque a Semineto já tem um voto consolidado também aqui na Bahia. E se Bolsonaro apoia Neto, ou Neto recebe o apoio de Bolsonaro, os votos consolidados se manterão apenas, tirando uma parte ou quase todos os votos de João Roma. Mas Neto cairá, nesse cenário aqui, e cairá na eleição pessoal dele, dividindo esses votos, parte deles, para João Roma. Então esse cenário só terá uma definição aproximada com a definição de quem será o puxador de votos para o candidato ao governo da Bahia. No caso do governo, sim. No caso do governo. Do governo. Eu acho uma coisa assim, um pouco distante, mas não é tão distante que não se alcance, a situação do apoio de Neto querer o apoio de Bolsonaro. Eu digo querer porque esse não é o sentimento do momento. Por necessidade, pode depois aceitar e formar a coligação com Bolsonaro. E quais são as condicionantes? Bolsonaro melhorar sua performance, voltando a ter a competitividade que teve na eleição passada, e aí, claro, Neto sendo cooptado por Bolsonaro, com possibilidade de diminuir a diferença de votos de Bolsonaro aqui na Bahia para Lula, acertar e fazer um casamento bom para os dois, né? Mas é uma situação de dificuldade, porque o histórico mostra a força de Lula aqui no Nordeste, especialmente na Bahia, onde teve sempre as maiores votações, e em Feira de Santana também atestado nas outras eleições que Ronaldo não participou e que Lula estava numa situação de desvantagem. Fora disso, Paulo Souto perdeu em todas as eleições aqui disputadas com o PT de Lula. E a possibilidade... No mandato e fora dele. Bom, uma terceira via nos parece, essa altura, uma situação bem mais difícil de acontecer no Brasil, né? No Brasil, acho difícil, não se apresenta o nome ainda, mas pode acontecer, porque os candidatos, eles escorregam. O que se nota no Brasil, que as acusações, até de corrupção, não influem no resultado do voto no fim. Não influi tanto, não influi. Quer dizer, aquele volume grande da mídia em cima da facilidade do governo petista abrir as portas para que PP, PMDB, PL estivessem envolvidos em atos ilícitos, foi determinante para uma derrota do PT. Mas olhe bem que a diferença, mesmo com todas as acusações de ilicitudes permitidas pelo PT, na última eleição, na de Bolsonaro, no segundo turno, a diferença de Bolsonaro para Haddad, que não era Lula, era Haddad, mas foi de 54% a 45%. Então você vê que não foi capaz de toda a avalanche de acusações. O Lava Jato comendo no centro aí. A popularidade de Moro como o endireitador geral da nação brasileira, do caráter da nação brasileira, não foi suficiente para enterrar a candidatura petista. Ou o PT. A candidatura naquele momento perdeu, mas não foi acachapante a derrota. Então, a força ainda, se não do partido, mas de Lula, se mostra uma coisa vigorosa. Bom,
Bom, o quadro, certamente, aqui na Bahia, a gente percebe, bipolariza com a Semineto e Jacques Wagner. No Brasil, bipolariza com Lula e Bolsonaro. E essa altura dos acontecimentos, a gente só vai ter esse processo mais filtrado a partir do ano que vem. Agora, nessa pesquisa do jornal Folha do Estado, falou-se em deputado estadual, em vereador, mas não se tem um perfil do deputado federal. Não pesquisou federal. Olha bem, federal vai. Essa pesquisa, ela foi dividida em etapas e hoje saiu a situação do estadual. O Senado, o governador e deputados estaduais. Nós teremos na terça-feira, possivelmente, já o resultado com presidência da República e deputados federais, avaliação de governos. Mas para vocês terem ideia, aqui para deputado estadual, 89% não indicam um nome de quem vai votar, nem lembram em quem votou. Olhe o distanciamento que os deputados têm com o eleitor depois do período eleitoral. São lembrados por diversas razões, diversas mesmo, até do que a gente ouve falar, compra de votos, e se elegem e 3 anos depois, a pessoa não lembra em quem votou, nem para dar um voto, para dizer, eu estou preparado. Então, 89% não tem candidato ainda, ou 11% não votam em ninguém. Para você ver, quer dizer, só 11% escolheram o candidato, e nós colocamos aí os mais citados aqui de Feira de Santana, os 11 mais citados. Mas é ínfimo o volume de votos que esse candidato tem. Quer dizer, quem estava na frente, o primeiro e o segundo, um com 1,16 e o outro com 1,15. Aí depois você desce para o terceiro com 0,90, depois 0,60, depois 0,27, isso os três. E 0,18%, para você ver a forma pobre dessa relação entre os deputados aqui em Feira de Santana, pelo menos, que eu acho que é um quadro que se configura em todo o Brasil. Vamos ver o resultado na terça-feira de deputado federal, para ver se mantém, se é uma questão do legislador, do legislativo, que se afasta, criando esse fosso abissal do distanciamento. Humberto, obrigado, e até terça-feira que vem, inclusive com novos números de pesquisa. Novos números de pesquisa já na terça-feira. Muito obrigado, Dilson, obrigado a toda a equipe. Política, por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira.